Olá, meus irmãos, graça e paz, caminho do peregrino de hoje. Nós temos o livro de Números, do capítulo 5 até o capítulo número 7. Nós estamos embarcando nessa jornada em um livro que é realmente difícil pela sua temporalidade. Nós vemos de um livro que é muito rápido, que é Levítico, e o livro de Números é um livro que demora no seu período de tempo. E aqui nós temos ainda a preparação do povo que está acampado ainda no Sinai. Está nessa primeira das três grandes divisões no livro de Números. E o que nos chama a atenção no capítulo número 5 são as leis que o Senhor dá ao seu povo sobre como deveria viver. E aqui nós precisamos nos lembrar de uma coisa. Estamos em cerca de 2 milhões de pessoas. E isso é muito importante a gente saber. Nós temos o registro de mais ou menos 600 mil homens que eram valentes e suficientes para a guerra, sem contar as crianças e as mulheres. Então seria cerca de 2 milhões de pessoas. E isso daí faz com que seja uma população muito grande. Imagine esse povo todo caminhando sem uma ordenança durante o deserto. E isso, meus irmãos, nos faz lembrar que é o Senhor que é o legislador do seu povo. É o Senhor que está conduzindo o seu povo. Imagine um grande acampamento. Então o Senhor dá uma série de leis a respeito de como eles deveriam se portar, o que eles deveriam fazer, inclusive a respeito das mulheres. Então o Senhor vai mostrando como o povo deve viver. E isso nos mostra um protótipo daquilo que nós vamos viver na eternidade lá do nosso Senhor. É o Senhor quem vai ditar as regras do novo céu e da nova terra. É Ele quem vai nos mostrar como nós devemos viver. E ainda assim nos dias de hoje, é o Senhor quem nos mostra como nós devemos viver, nos princípios aplicados no Evangelho. E no capítulo número 6, nós temos talvez um dos momentos mais famosos do livro de Números. Primeiro, porque vai falar a respeito do nazireado, e depois porque vai ter a bênção araônica. O voto do nazireu é o momento em que o povo tinha esse momento de ser consagrado. Os homens eram consagrados. E talvez o nazireu mais famoso é o próprio Sansão. Tinha o cabelo grande, não tomava bebida forte, não podia tocar em cadáver, mas Sansão foi um péssimo nazireu, mas nós vamos ver a história dele mais à frente. E o que nos chama a atenção é a bênção sacerdotal. E olha que coisa interessante, no Antigo Testamento era a bênção sacerdotal. No Novo Testamento nós temos a bênção dos apóstolos. Mas o que eu quero chamar a atenção é o capítulo número 7 para você. Perceba que Moisés termina de organizar todo o tabernáculo e então nós temos as tribos trazendo as suas ofertas. E embora possa parecer longo e exaustivo, e talvez você tenha sido tentado a pular essa leitura ou fazer um tanto quanto relapsa, preste atenção. Nessa leitura mostra que todas as tribos trouxeram ofertas ao Senhor. E isso é muito importante, porque aquele povo era escravo, eles não tinham nada. Eles são de origem de um homem chamado Abrão, que era de Ur dos Caldeus, que também não tinha nada. E aqui eles têm agora riquezas e posses, estão trazendo diante do Senhor. Meus irmãos, tudo pertence ao nosso Deus. E quando nós devolvemos, não é para enriquecer ao Senhor, mas é como forma de gratidão e em obediência. A oferta, o dízimo, é obediência, é gratidão, é de um coração que entende que tudo pertence ao Senhor. O livro de Números também nos ensina isso. Espero você amanhã no Caminho do Peregrino. Que Deus abençoe.